Olá pessoal, estou de volta, só que agora o problema é na máquina de lavar roupa. Ela não está puxando a água para a máquina e vou mostrar para vocês como achar e resolver este problema. O primeiro passo é, observe, aqui temos a mangueira por onde sai a água usada. Veja só, temos a etiqueta com as características principais dessa máquina, como modelo, alimentação, consumo, cabo de alimentação. E aqui os parafusos para ter acesso ao interior da máquina. Antes de tombá-lo para frente, devemos colocar uma superfície macia para não arranhar a pintura da máquina. Aqui não há necessidade de abrir a tampa traseira. Por baixo, como vocês podem ver, temos acesso aos motores, bomba de água, com a mangueira por onde sai a água usada, recipiente de proteção, dois motores presos a uma correia e, enfim, mãos à obra. Aqui desprendemos e temos aqui a eletrobomba da máquina. Ela é responsável por drenar a água. Ela é alimentada com 220 volts de corrente alternada. Vejam só. Daqui retirei o rotor e nela estava sujo e com o resto de água suja também. Devemos limpá-la. Aqui em mãos o rotor da eletrobomba. Também devemos limpá-lo. E ele é magnético. Vejam só. Produz o campo magnético e evite que a água caia nas bobinas da eletrobomba. Vou colocar o rotor de volta na eletrobomba e esta peça expulsa a água usada pela mangueira. Retirei a eletrobomba para testes para saber se está em ótimas condições. Veja como está sujo, gente. E aqui, como falei, o rotor da eletrobomba expulsa a água já usada através dessa hélice. Pois bem, ela é encaixada assim. Com a própria força do ímã é puxada para dentro. Desmontei a eletrobomba para mostrar para vocês de casa como funciona. Pois bem, esta parte em forma de pinça, como vocês podem ver, chama-se estator. E nele há duas bobinas para produzir o campo eletromagnético. Os dois fios é onde se aplica a alimentação de 220 volts de corrente alternada. E no meio delas há uma isolação. E no rotor tem um ímã que produz um fluxo magnético natural. Funciona dessa maneira. Como há dois campos magnéticos distintos, no caso do estator e no rotor, produz movimento na hélice dessa eletrobomba, mas só quando o estator está energizado.
Primeiro passo, fazemos o teste de continuidade, para saber se as bobinas não estão em curto ou abertas. O multímetro já está zerado, e o ponteiro tem que mexer na escala de vezes 1, e está dando 100 ohms. Isso indica que, para a gente, que as bobinas estão boas. Agora inverte as pontas de prova. Isso. Também deu o mesmo valor, 100 ohms. Então está ótimo. Agora aos testes quentes, ou seja, energizado, coloquei nos terminais da eletrobomba um fio com plug para ligá-lo na tomada, já que é 220. Já que esta eletrobomba é alimentada com 220 volts de corrente alternada, vejam só. Vamos ligá-la. Isso indica para a gente que ela está ótima, muito boa. Agora aqui, ao tirar os parafusos, temos acesso total à placa principal da máquina de lavar roupa. Vejam só. E ela é revestida de silicone no caso de evitar água, para que os componentes não entrem em curto. Observe que ao tirar os parafusos, encontramos muita poeira acumulada, vejam isso. Com o pincel retiramos a sujeira e depois passamos um pano com algum produto de limpeza. Placa principal com 2 conectores. A placa de comando como liga, desliga e outras funções. Aqui retirei a peça onde fica conectado a mangueira, a caixa d'água onde puxa a água. Aqui está, e nessas 2 mangueiras pretas tinha um resto de água. E aqui temos 2 peças responsáveis para puxar a água para dentro da máquina. Vejam só. E vamos testar essas 2 peças para tirar dúvidas se estas peças estão boas ou ruins. Vamos lá então. Com o auxílio das garras jacarés, presas às pontas de prova do multímetro, que já está zerado, colocamos na escala de X 10K. E indica que esta peça está em ótimas condições. Agora na outra peça repetimos o teste. A mesma coisa. Não mexeu, o que indica para a gente que esta peça está aberta. E ela é responsável por a máquina não puxar a água. Além disso, ela tem uma trinca no seu corpo. E por isso que a máquina de lavar não está puxando a água. A solução é substituir esta peça por uma outra peça.